Professor, eu também escutei a música, eu também escutei alguns debates sobre a música, eu achei também bem interessante. Bom, pessoal, boa noite então aí, né? Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de ciência política, tá? Uma aula aí um pouco diferente, um pouco extraordinária, um pouco pego no pulo aí. A professora Angélica entrou em contato comigo, se eu poderia substituí-la, que ela tinha um imprevisto, não entrou em detalhes, também não quis perguntar muito. Então, se poderia substituí-la, estou substituindo ela hoje. Tá? Infelizmente, a sexta-feira de vocês vai ser comigo, ou felizmente, né? Dependendo da situação. E daí, acredito eu que semana que vem nós vamos ver certinho, mas provavelmente semana que vem vocês vão ter duas aulas da disciplina dela, introdução ao estudo do direito, eu acho, né? Isso, Isso é, mesmo, professor. História, acho que é a professora Aline, né? é. Então, pessoal, aí, no tocante à aula passada, nossa aula sobre ideologias, eu particularmente achei, eu achei interessante a gente fugir um pouco, tá, do trivial aí, de fazer algumas perguntas. E eu pedi aí para vocês, acho que o pessoal já andou dando uma olhada aí, né? Para vocês fazerem uma análise sobre uma música do Cazuza, né? Que inclusive chama Ideologia. O, sei, o pessoal aí tava, antes da gente começar a aula, tava comentando algumas coisas. Fala aí, Edilson. Tava falando. Dilson, acho que o Melkzer também, Melkzer, Melkzer, Melks, pode me chamar de Melk. como é Melquisedeque. Melk, é Melk. Mas como é que pronuncia É, certinho? É Melkzer? Como é que é o é Melquisedeque, meu nome. Melquisedeque. Melquisedeque? Isso. Aí, para ficar mais fácil, pode chamar de Melk. É um nome bíblico, Beleza. professor, por isso que é complicado assim. Oi? É um nome bíblico, por isso que é complicado, assim. É bíblico? Sim, bíblico. Sabia não, rapaz. Depois eu vou procurar na Nossa. Bíblia para ver onde é que tá, viu? Você nunca leu a Bíblia, professor, pelo jeito, né? Não, eu já vi, Edilson, mas eu nunca achei Melquisedeque na Bíblia. Filme, já assistiu filme relacionado à guerra, ao Egito, a novelas. Rapaz do céu, muita coisa fala desse nome. É o que? Era o rei do Egito lá, É, quando eles Abraão. fugiram do Egito? Ele vai te explicar melhor agora, vai. É uma aula dele para nós. É, Abraão pagou o dízimo para ele, né, cara? Era um sacerdote. Bom, enfim. Entendi. É nessa passagem que as igrejas se baseiam Diz para aí, cobrar meu, o você dízimo dos fiéis, estava falando professor. aí. Entendeu? Entendi. As igrejas tomam muito essa referência aí para poder fazer a cobrança do dízimo. Entendi. Mas aí então, pessoal, vocês querem fazer algum comentário sobre a aula, sobre mania minha de falar de semana passada, né? A aula passada sobre ideologias aí, sobre a questão do Cazuza, Mel, que acho que estava falando alguma coisa, eu acabei interrompendo ele. Não, eu só fiz o comentário que eu achei legal pra caramba, eu achei interessante a gente comentar sobre a letra, né? Porque é uma letra que
é de 1987, então já tem mais de 30 anos, né? E ainda continua, infelizmente, fazendo sentido para algumas minorias, talvez, né? Que tenta buscar o seu espaço, né? E o Cazuza, ele viveu realmente num tempo, ele nasce acredito eu, no regime militar, né? Ele vai crescendo vendo muita coisa. Ele mora no Rio de Janeiro e aí eu coloquei lá até na atividade que depois que ele volta aos Estados Unidos, que ele descobre que ele é soropositivo, aí ele resolve até mudar assim ele de maneira artística, né? E aquele turbilhão de coisa que ele viveu, ele consegue transformar aquilo em letras de música e vai compor uma coisa atrás da outra. E essa música em particular, eu acho que reflete muito o contexto que eles viviam, né? O tempo que eles viviam, a busca de ter uma própria ideologia, deles poderem se expressar melhor. Eu acho que nesse viés eu achei bastante interessante, né? Infelizmente, nós vemos até hoje, né? Porque se você for pegar aí, né, nós que estamos no momento de eleições, você pegar e analisar os candidatos aí, todos eles acabam tendo mais ou menos as mesmas propostas, né? Muda uma coisa ou outra, mas o grosso é tudo a mesma coisa. Nós temos mais ideologias tão antagônicas, né, como direita e esquerda. Então, professor, mas é a única coisa que tem que falar da política. A política, na verdade, ela só tem esse sentido. Mas eu estava fazendo uma analogia aqui. E vamos parar para analisar. Ó. Se a gente fosse citar Cazuza, Renato Russo, Raul Seixas, até o próprio, fugindo um pouco da música, voltando lá pro Betinho, voltando para essas pessoas que tomaram uma causa, que abraçaram para si uma causa, eles tiveram uma ideologia de vida um pouco assim diferente da realidade nossa. Até porque todos eles morreram muito cedo, procurando talvez esse glamour rápido, esse turbilhão de adrenalina. Então, quando eles falam de ideologia, será que é o que eles pensavam para que todo mundo vivesse dentro desse mundo, desse círculo deles? E o que a gente vivia, ou vive até hoje, que é o caso da família, tipo assim, não voltado àquele mundo dele, aquela coisa assim, frenética deles. Será que é isso que quando fala de ideologia, eu não consegui calcular muito, porque uma ideologia deles é, tipo assim, politicamente, pô, é o que todo mundo quer, mas a ideologia para si próprio é uma ideologia de vida meio, sabe, controverso à realidade. Não sei se vocês concordam, sei lá. É uma analogia minha só. Eu penso assim, Adilson, dentro do que tu tá falando, é porque, na verdade, o cara queria viver um contraponto daquilo que quem viveu na década de 70 e 80 podia falar melhor, né? Sobre regime militar, sobre as imposições que eram colocadas. E eu acho que o cara queria viver. Eu não pego nenhum exemplo da vida dele pessoal, mas a forma como ele compôs músicas, a forma como ele conseguiu se expressar, foi para além do tempo dele, de tanto que se canta a música do cara até hoje, cara. Dele, do Renato Russo, do Raul, entendeu? Assim, eu particularmente acho interessante, tá, essa música Ideologia, tá, aquela outra música O Tempo Não Para, Cazuza. E já que vocês falaram aí do Renato Russo, que mais atual do que nunca, que país é esse, né? E Metrópole. Música Metrópole da Legião é top. Não, sim, professor, eu entendi. E eu também acho na verdade, uma obra, né? Mas é que eu falei assim, o estilo que eles viviram, a ideologia deles pessoa, entendeu, né? Claro que eu não pego
eles como referência. Eles tinham uma visão além das montanhas para ver o país, onde o país estava indo, como que era a política, como que era a loucura daquela época. E eles tinham essa visão, E que sim. infelizmente. Mas, como pessoa, eles pecaram muito com eles mesmos, né? Vivendo essa ideologia. Não, sim, eu faço uma análise apenas da parte política, que é a nossa disciplina, né? Se você for pegar hoje, né, talvez essas indignações que eles tinham, você pode pegar até o próprio Raul, como outras pessoas, a população hoje deixa de ter, né, em modo geral. Você pega cada vez menos pessoas tendo música ou arte dessa natureza e buscando cada vez mais a sua satisfação própria, né? Até ontem, conversando com a Ayrson, essa questão de que nós temos as castas altas aí do judiciário, do legislativo, que acabam tendo bastante condições, principalmente econômica, e a própria população não faz nada para tentar mudar, né? Naquela época lá a gente ainda tinha algumas questões, nós tínhamos no período do regime militar lá aquela música lá, para não dizer que não falei das flores, né? Que o cara cantou e depois ele acabou sendo algemado, mas ele tinha um momento dele ali de divulgar a ideologia ali para mudar. Hoje a gente vê pouco disso, né? Professor, mas é aquilo que nós realmente conversamos ontem, né, na aula do grupo de pesquisa. Veja bem, não é que mudou o povo antes era melhor, não, é a liderança, porque eles eram líderes de segmentos, entendeu? Então, eu lembro muito bem, citaram aí a época de 77, 80, 80 e pouco, é a época dos festivais. Foi na época dos festivais que surgiu o Caetano Veloso, Alceu Valença, todo esse pessoal crítico aí surgiu mais ou menos na mesma época, talvez em função do momento que era o momento militar. Mas, quer dizer, eles se expuseram, uns tiveram que se exilar fora do país. Agora, o que a gente vê na atualidade? Na atualidade, professor, nós não estamos vendo uma liderança que tome uma posição similar à que eles tomaram. Né? Hoje só existe um jogo de política, de interesse político. Ou é de um lado, ou é de outro. Quer dizer, não há um movimento popular, vamos dizer assim. Mas esse movimento popular não é manifestado pelo povo em si. O povo participa. A liderança é que precisa surgir. É o meu ponto de vista. Hoje nós temos uma discussão aí, né? Um jogo, né? Uma briga de ideias aí, vamos colocar aí, de Dória versus Bolsonaro, porque o Dória fez um acordo com a China lá para comprar a vacina e agora não tem dinheiro e quer jogar a bomba para o governo federal. O governo federal falou que o quê? Que não vai comprar Coronavac, vai comprar outra vacina, né? Acho que de Oxford lá, né? Então, assim, hoje nós temos algumas pessoas, mas que acabam tentando se lançar na política ou no jogo político, sempre visando os seus interesses, né? Que acaba sendo algo muito complexo, né? Nós não temos, igual você falou, líderes, como se tinha naquela época, mas também nós não temos uma vontade de ter esses líderes. Você vai pegar música hoje, do que se fala as músicas? Óbvio, Todas né? terminam É uma crítica de minha, tongo. de produtivo. Mulher, cerveja, bagunça, festa, traição. Porque é o que, na verdade, voltou a viver. Mas, mesmo que se tivesse pessoas críticas hoje, ou pessoas voltadas a isso, professora, a música ela é uma empresa, ela é um objeto de valor. Uma música hoje criticando alguma coisa, ela é uma coisa muito, assim, não vendável, ela não é comercial. E aí, hoje, as coisas são comerciais, e não tem mais essa coisa de ideologia. Hoje é comercial, a ideologia hoje é ganhar dinheiro, e se ela for boa, bem, se não for, põe na gaveta. Entendeu?
Eu tenho amigos meus que são compositores. Se a música não for boa, a gente cria outra em seguida aí para ver se é melhor, né? Tipo assim, na verdade, eu tenho amigos compositores que eles falaram disso, nós temos que fazer 3, 4 músicas por semana, que hoje não existe aquele cantor mais de uma música só, que você fazia sucesso, que nem Vando fez com uma música só. Vamos dizer aí, o Djavan lá, Oceano, toca até hoje uma música só. A gente tem uma base, Marília Mendonça, recebe turbilhão, Gustavo Lima, turbilhões de música. E a música deles que estão em evidência hoje, ela já não está amanhã. Então não adianta eles querer falar de político, eu disse que ela é muito passageira, concorda? Isso, ela é muito momentânea. E esse momento, ele não é um momento que ele vai ficar na mídia igual um oceano, vamos dizer assim, igual uma música lá do Biquíni Cavadão, do Titãs, ou do Paralamas do Sucesso, ou até do RPM, que você escuta. Você escuta o RPM. Até porque hoje é muito mais fácil, né? A gente tem acesso a essa informação muito mais rápido, né? Até você pegar aí, até mais ou menos a década de 90, você tinha que comprar o CD, você tinha que comprar o disco, você tinha que comprar a fita. Hoje, você entrou no YouTube, a música está no YouTube. Você entrou no Spotify, a música está no Spotify. Senão, as músicas rodam aí pelas próprias mídias sociais, né? Facebook, Instagram, pelo próprio WhatsApp. Então, a forma dessa informação chegar até as pessoas mudou também, né? Ela acaba sendo muito mais rápida, e o problema que essa informação muito mais rápida, a gente sempre toma muita informação, a gente não consegue filtrar, e pouca gente acaba pesquisando e tentando filtrar, né? Boa noite, Mas a professor. coisa regional também, professor. Boa noite. A coisa regional também, vamos supor, a música que toca no Rio Grande do Sul, lá, gaúcha, que toca lá no Nordeste, que toca no Rio de Janeiro, que é funk, ela já não é aquela coisa assim que difunde para o país inteiro, entendeu? Então, que nem o RPM, eles tocam a mesma... O RPM não, o Roupa Nova. Eles têm um disco que eles tocam até hoje, que é aquele mesmo repertório, e fazem sucesso. Hoje não se mantém mais. Então não adianta ter uma crítica assim, de estudiosos e tal, que ela é muito rápida, ela vai passar. Bom, pessoal, aí então, né, nós entramos aí nessa discussão interessante sobre ideologias, né, baseado na atividade aí da aula de ideologia, né, que foi a aula passada. Sobre a temática da aula em si, né, sobre os conceitos de ideologia, os espectros políticos, lá, eu ia falar positivo e negativo, não, né, brincadeira. Direita e esquerda, né, as ideologias mais gerais lá, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de colocar mais uma coisa, professor, que realmente as nossas aulas estão cruzando o assunto, porque, enfim, é o assunto do direito, né? São os direitos do cidadão, os direitos da sociedade, da coletividade. Então, é o seguinte, o que eu vejo de diferença dessa atividade que o senhor passou para a gente, né, da música lá do Cazuza, com relação às nossas épocas atuais, contemporâneas, é que a liderança não se apresenta mais. Porque vai sofrer sanções, vai sofrer perseguições, vai sair da mídia, vai ter que ser exilado. Eu quero saber quem é hoje que quer abrir mão do seu cargo, da sua função, da sua posição, do seu bem-estar, para poder se colocar à frente dessa sociedade que precisa de mudança, como nós vimos na aula de ontem lá do grupo de pesquisa, como a Ana, né, acho que falou, que precisa talvez até rever a Constituição novamente, está toda remendada, parece um pano de retalhos. Então, é muito sério isso. Agora, se ninguém tomar posição, nós vamos vivendo desse jeito aí. Aí eles vão fazer o que eles querem sempre. É uma situação muito crítica mesmo. Professor, falando sobre a canção e a letra da canção, da análise da canção, essa ajuda que tem dos artistas que o governo federal cortou, como ela se chama mesmo? Não é CAD, não, né? Do governo, não, do governo federal. Os incentivos da Lei Rouanet lá. Isso, a Lei Rouanet. Ela foi praticamente extinguida, né?
Na verdade, não é assim, teria que fazer uma análise mais a fundo, né? Mas assim, não é questão dela ter sido extinguida, né? É, talvez ele começou a fazer uma peneira maior de como você vai distribuir esse dinheiro, né? Porque assim, nós tínhamos muito dinheiro indo para atores e artistas que, em tese, não precisariam desse dinheiro, né? Um dos exemplos que eu li, não sei se é verdade, mas não tive tempo de filtrar também, é que a Cláudia Leite pegou dinheiro da Lei Rouanet para publicar um livro. Ela não precisa de dinheiro, né? Enquanto talvez músicos aí que não tenham tantos recursos, que, ou artistas que não tenham tantos recursos, que talvez poderiam utilizar desse incentivo de uma forma mais adequada ou mais bem dividida, acabavam não tendo acesso. É uma questão que a gente tem que analisar também dessa forma. Às vezes você fecha a torneira um pouco para que você possa reter ali, para depois poder distribuir para quem realmente precisa, né? Sim, o ECAD são os direitos autorais, né? Cada vez que um compositor compõe a letra de uma canção, o artista interpreta, então os dois recebem. Eu já fiz programa de rádio, Exato. eu já fiz programa de rádio durante um tempo, então, assim, se rádio for comercial, uma coisa, se for comunitária, é outra. Mas o que fica mais caro que eu percebi ali na parte de contabilidade do rádio, assim, é o ECAD, que são os direitos autorais, que todo mês, né, é feito fechamento e tal, esse negócio de contabilidade, e a gente via que ficava mais caro essa parte aí. Tem tudo outras partes, mas essa que fica mais caro. E eu conheço aqui da minha É, cidade mesmo, um doutor, que ele já, não corta do senhor, que ele já, como é que fala, se aposentou de 2 padrões no estado do município e virou compositor agora. essa questão do ECAD, ela envolve a questão dos direitos autorais, né? E quando você toca uma música de que alguém já fez, né? A questão do, vamos colocar aí, do cover, né? Você tem que pagar. Se você não pagar, você, músico, a casa onde está sendo tocado, a rádio onde está sendo tocado, pode ser punido e às vezes o molho pode ser mais caro que o peixe, né? Mas aí, voltando certinho à questão da parte de ideologias, alguém tem mais alguma pontuação, alguma coisa a colocar aí? Podemos fechar, entre aspas, aí, fechar o caixão? Fecha o caixão e toca o enterro. Então, beleza. Pessoal, então aí, né, mais uma vez aí, só repetindo rapidamente, hoje nós estamos fazendo uma aula um pouquinho diferente, né, que o professor sempre gosta de fazer esse gancho da aula anterior, para a gente ter uma discussãozinha aí no começo da aula, né, até essas, quando a gente fazia aula presencial, ou quando ele fosse fazer aula presencial, a gente teria mais tempo até para fazer essas discussões, né. O... E aí também hoje, substituindo a professora aí que dá aula na sexta-feira, tá? Então, a partir de hoje, e acredito eu que na nossa próxima aula, tá? Nós vamos falar de pontos aí muito importantes, tá? Dentro da teoria política. A matéria da próxima aula ela vai acabar se desdobrando, né? Porque daí ela tem os seus desdobramentos. Mas a matéria da aula de hoje, tá? E da próxima, nós vamos falar então dos dois regimes que existem hoje, tá? Eu vou colocar regimes, vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Vamos pegar aí então a democracia e fazer uma análise mais aprofundada da democracia e dos seus institutos e dos regimes ditatoriais, tá? Então, vamos fazer uma análise aí do que vem a ser efetivamente democracia, seus institutos, né? A partir da próxima aula. E na aula de hoje, nós vamos ver aí, então,
os regimes ditatoriais, para a gente entender o que é uma ditadura, né, o que foi uma ditadura, quais são as modalidades de ditadura, quais são os requisitos que um regime tem que ter para ele ser considerado uma ditadura ou não. Tá? Nós temos vários exemplos, né, de ditaduras aí, tá? Próprio regime militar brasileiro, alguns podem considerar como ditadura, outros não. Nós vamos ver daqui a pouco os requisitos aí. Tivemos outras situações na América aqui, né, mais pontuais, Cuba, podem dizer que foi uma ditadura também, né, a própria própria China, a própria Alemanha nazista. Então nós temos aí vários exemplos ao longo da história mundial, tá? O primeiro exemplo, ou a primeira situação que nós podemos falar de ditadura, pessoal, ela aconteceu no período da Roma Antiga, no século 6 a século 3 antes de Cristo, uns 600 a 300 anos antes de Cristo, que nós tínhamos ali então no regime, na época, tá, uma modalidade de ditadura que ela ocorria numa determinada situação específica, quando acontecia uma calamidade, uma situação de emergência, uma situação crítica, então era-se escolhido, era-se eleito pelos senadores um indivíduo que iria se tornar o ditador para solucionar aquele problema, para solucionar aquela emergência, para solucionar aquela situação crítica, tá? E para isso, ele teria plenos poderes, então ele poderia realizar o que ele entendesse, dentro, tá, vai ficar meio paradoxal no começo, mas nós vamos entender, dentro do que a lei o permitisse fazer, tá? Em um determinado período de tempo. Tá? Então nós temos aí que a ditadura romana, né, a primeira ponto que nós temos aí de ditadura, que ela era algo constitucional, não como nós temos hoje toda a teoria constitucionalista, né, do constitucionalismo, de constituições, etc. Mas vamos pegar aí que era uma situação possível e prevista na lex romana, né, na lei romana. Então tinha-se essa previsão, acontecia uma catástrofe, uma situação de emergência, uma situação crítica ali que precisaria ser resolvida, uma situação pontual. Então, elegia-se uma pessoa que ela iria ter plenos poderes para resolver aquela situação pontual de forma temporária. Então, nós íamos ter ali, essa pessoa foi nomeada para resolver ali um problema durante 3 meses, 6 meses. Acabado esse período, se ele não resolvesse, poderia ser prorrogado por mais algum período, mas seria algo temporário. Tá? E a situação em que, de princípio, parecia ser algo paradoxal, é que ele tem plenos poderes dentro do que a lei o permitir. Por que que parece paradoxal, né? Como é que a pessoa vai ter plenos poderes para fazer o que ele quiser se tem restrições legais? Então, aqui ele tem o poder que ele para resolver uma determinada situação pontual. Então, vamos pegar um exemplo aí, choveu muito, deu uma enchente, deu um deslizamento de pedra lá no Rio de Janeiro, lá. Então, nós nomearíamos alguém para resolver essa situação pontual. Ele teria plenos poderes para resolver essa situação e seus desdobramentos. Ele não poderia, né, aí que são as restrições legais, ele não poderia se envolver em qualquer outra situação que não fosse aquela enchente ou os desdobramentos daquela enchente.
sei se ficou claro essa questão da ditadura romana. Ele só poderia atuar dentro do que ele foi eleito para fazer, é isso? Exatamente. Ah, tá, entendi. Né, ele seria ali meio que alguém para salvar, vamos por aí, né, uma palavra forte, entre aspas, né? Seria meio que um salvador, em que foi eleito ali para estourou uma bomba ali, entre aspas, né, um pepino, entre aspas, vamos achar alguém para resolver o problema. Né? Aí o poder ele emanaria, né, de baixo para cima, né? Alguém de repente que sairia do povo, né, ou dos senadores de forma eleita para tentar resolver aquele problema. Obviamente que ele tinha que resolver o problema também, né? Porque era algo temporário e não iam ficar admitindo também que se prorrogasse muitas vezes. Até aqui tudo certinho, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. E nós vamos chegar aí, então, no modelo, né? Ou nos modelos de ditadura moderna, né? Ditadura moderna, pessoal, nós vamos ver aí que ela, na verdade, é exatamente o oposto dessa ditadura que existiu na Roma Antiga. Por que que eu falo que ela é uma situação contrária, né? O oposto. Primeiro, nós não vamos pegar uma lei ou uma constituição que permita você ter um ditador, tá? Em condições normais, tá? Se você já pegar aí uma situação de algum país que já exista uma ditadura, o arcabouço jurídico vai tentar, né, a partir do momento que essa pessoa entra no poder, ele vai criar um arcabouço jurídico para que ele se mantenha no poder. Nós vamos pegar aí que sejamos tudo democracias, né? As democracias não vão ter uma previsão permitindo um ditador. Tá? Então, diferença, né? Nós não temos uma previsão legal, uma previsão constitucional. Então, ocorre um regime ditatorial, ele é um regime revolucionário. Revolucionário no sentido do quê? De romper com o regime que existia. Ou seja, nós estamos insatisfeitos com o regime que existia, né? O regime que existia não resolveu o problema e vamos fazer um movimento, uma revolução, entre aspas, golpe de Estado, né? E vamos aí talvez até mesmo mudar a Constituição, tá? Então nós vemos aí o quê? Que essa ditadura moderna, ela decorre de uma ruptura do sistema, né? Uma situação não prevista jurídicos até então de democracias. Um outro ponto aí, a gente não vai ver, muito embora a pessoa que esteja no poder diga que é algo temporário, é algo transitório, é muito difícil a gente ver um regime ditatorial que seja efetivamente temporário, a não ser que se haja uma nova ruptura, né? Uma nova abertura, uma dissolução da base do governo, do regime, para que se talvez aí volte a falar de uma democracia, de uma república, né? Mas dentro da ditadura, você não vê um ditador, né, falando assim, não, eu vou deixar o poder amanhã, né? Não. Ele até pode dizer, estamos pensando, mas não vai querer sair do poder. E
mais uma vez aí, né? E esse indivíduo, ou esse grupo de indivíduos, o poder deles emana de cima para baixo, né? Eles não, eles em tese não seriam elegíveis, né? Vamos colocar aí que não seriam elegíveis naquela questão de encontrar alguém para solucionar o problema. A gente pode até falar que a pessoa foi eleita para ser um chefe de Estado, por exemplo, mas estando como chefe de Estado, ele faz um movimento, ele faz uma revolução para romper com o sistema que existia anteriormente e impor um novo. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida, né, dessa diferença aí da visão da visão clássica, né, da visão antiga, da visão de Roma para a visão moderna, para a visão que nós temos até os dias atuais? Como que distingue, assim, em poucas palavras, esse modelo do ditatorial para o moderno? No moderno, existiam exemplos de como regimes militares, que era a União Soviética, que era um estilo de regime. E no moderno é onde não pode ter um ditador. É isso? Não, o moderno, ele existe o ditador, né? O moderno é que seria essa questão de talvez uma União Soviética, talvez uma Alemanha nazista, tá? Que são esses regimes ditatoriais modernos. Modernos porque eles estão aí posteriormente ao que eles chamam de Idade Moderna, né? Posteriormente ao mercantilismo, enfim, né? Como o outro modelo que nós vimos lá, que era um modelo mais temporário, mais aceito, né, pelo direito da época, era o romano, né, totalmente diferente que um é um oposto do outro. E aí, dentro, tá, dessa estrutura ditatorial que nós temos hoje, ou que nós temos nesse período nosso moderno, contemporâneo, nós vamos verificar que nós temos duas modalidades ou duas espécies de ditaduras. A ditadura total, tá? Que é a mais fechada delas, né? Que é o totalitarismo. É por isso que eu falei que é a mais total, é a mais fechada, né? O Estado interfere em tudo na vida das pessoas, né? E nós vamos ter um outro modelo de ditadura, que é o autoritarismo, que daí vai ser algo menos ruim, vamos assim colocar, que o totalitarismo, porque ele vai ser menos fechado, né? Nós vamos ter uma situação aí um pouquinho diferente do que se tinha no totalitarismo. Ah, professor, mas como é que nós diferenciamos essas espécies, essas modalidades? Porque elas parecem próximas. Bom, para que a gente possa fazer essa distinção das modalidades ou espécies de governo ditatoriais, nós temos que verificar, tá, se nesse regime, se nesse governo, nós possuímos ou não 5 requisitos, tá? 5 características. Tá? Então, nós vamos ter aí que são elas. Tá? Eu vou listar, depois eu vou explicar como que elas funcionam. Em qual governo? Em ambos, tá? Tanto no totalitarismo quanto no autoritarismo, nós vamos ver com uma frequência maior ou menor, mas nós vamos ver esses requisitos. Tá? Todos eles são regimes ou governos ditatoriais. Alguns mais rígidos, alguns menos rígidos. Tá? Mas sempre aí tendo
uma diminuição dos direitos, das liberdades, enfim. Então, nós temos que analisar sempre, né, para a gente poder distinguir, como nós já vimos anteriormente, nós sempre temos, quando nós temos espécies ou modalidades, nós precisamos distinguir uma da outra, né? E aí, nós temos, para a gente saber se é um regime totalitário, totalitarista, ou existe ali o totalitarismo, ou é um regime autoritário, autoritarista, ou que possui o autoritarismo, nós vamos dar uma olhada nesses requisitos, tá? Que, de acordo com o professor Matheus Passos, tá? Já está ali no AVA para vocês, está o capítulo do livro dele sobre ditaduras, e eu coloquei uma questãozinha lá também. Mas fiquem tranquilos que essa questãozinha é só para outra semana, tá? Até porque provavelmente na semana que vem vocês não vão ter aula comigo, né? Vocês vão ter aula com a professora Angélica no dia dela e provavelmente no meu dia também, tá? Os 5 requisitos são, então, ideologia, terror, existência, um único partido, polícia secreta e a personalização do regime, tá? Então, para a gente verificar se é um regime ditatorial, autoritário, autoritarista ou totalitarista, nós vamos ter que analisar esses 5 critérios, esses 5 requisitos, tá? Então, como é que nós fazemos essa análise, tá? Então, o primeiro deles, a ideologia. A gente vai analisar se o governo, né, se os governantes, eles veiculam uma ideologia específica, eles divulgam uma ideologia específica pelos meios de comunicação ou não. Tá? Vamos pegar um exemplo aí de um regime que nós podemos encaixar como totalitarista. Vamos pegar a Alemanha nazista. Então, nós tínhamos uma ideologia que era imposta, né, que era a ideologia escolhida pelo governo, pelo regime, que era o nacionalismo alemão e a supremacia da raça branca ariana. Nós tínhamos essa ideologia, tinha toda a divulgação, toda a busca para demonstrar essa ideologia. Ela era veiculada na mídia, né? Todo mundo, até um dos motivos, né, da Segunda Guerra foi por atrocidades feitas em busca dessa raça perfeita. Em compensação, se nós formos levar em consideração que o Brasil, no período militar, aí, no regime militar, era um regime ditatorial, nós não temos, tá? Eu vou dizer pelo que eu li aí, né? Que eu não vivi nenhum dos dois regimes, né? Uma ideologia tão clara, uma ideologia tão difundida, né? O Brasil daqui para frente vai ser assim, né? Então, veja que nós temos algo muito claro, muito pontual, né? Na questão da ideologia. Quando eu falo de algo totalitário e algo mais brando, quando eu falo de algo autoritarista. A gente nunca teve um autoritarismo, né? Nós tivemos sempre, no mínimo, 2 partidos, né, professor? Assim, nós vamos fazer as análises aqui, tá? E daí nós vamos chegar a uma conclusão, e até vou pedir para vocês me ajudarem, tá? Eu vou utilizar o Brasil como um exemplo de autoritarismo, para de repente ficar mais fácil para a gente verificar aqui, tá?
Mas aí depois, ao final de a gente analisar os requisitos, nós vamos nos concluir se efetivamente o Brasil foi um regime autoritarista ou não. Tá? O segundo desses requisitos, pessoal, era não, né? É o terror. Tá? Terror é uma palavra forte, né? Nos remete a terrorismo, atos contra direitos. Na verdade, aqui, tá, pessoal? O terror ele é um pouco diferente, ele é desassociado dessa questão do terrorismo. Tá? Ele é mais vinculado à questão do medo. Tá? E principalmente a incerteza que a população possuía. Então, a gente sempre vive com medo, né, de que algo vá ou não acontecer. Né? A gente não sabe como, quando, mas tem sempre aquela impressão, sempre aquela incerteza de que algo vai acontecer. Isso é utilizado para manipular toda a sociedade num regime totalitário, para que as pessoas aceitem e vivam dentro do regime e principalmente apoiando o regime. Tá? No regime mais brando, que seria um regime autoritarista, tá? Nós já teríamos uma situação dessa incerteza, desse medo, desse terror, não para toda a sociedade ou para toda a coletividade, mas principalmente para aqueles que se sabe que são declarados inimigos do sistema, né? Que são declarados ali contrários ao sistema, né? Até nós temos no Brasil aí muitas histórias, né, de pessoas que sumiram porque faziam comentários ou discutiam certas situações efetivamente contrárias ao regime que se existia na época. Aquele Tá? caso Herzog, ele encaixa nisso? Qual? Desculpa? O Herzog lá, aquele repórter, não, ele era um colunista, né? Que ele chegou a desaparecer, chegou a ser morto, né? Alguma coisa assim? Ele não foi encontrado até hoje, tá? E a família até hoje busca. Tem até uma lei, alguma coisa Herzog. Depois eu vou dar uma pesquisada, mas existe uma lei. Talvez o Ailson sabe mais sobre esse assunto. Então, se isso aconteceu, por exemplo, no nosso regime militar, nós podemos colocar como um exemplo aí dessa questão do terror, né? Mas que se vivia mais contra aqueles declarados, né? No regime totalitário, a gente poderia colocar aí que talvez toda a coletividade ela viveria nesse medo, por quê? Porque a gente nunca sabe se o que a gente está fazendo ou o que a gente está falando vai ser levado em consideração ou não como algo ruim, algo que a gente possa ser perseguido, né? Já no mais brando, no autoritarismo, acontecia, mas se tinha aqueles que eram declarados contrários, inimigos, né, que não gostavam do sistema, que queriam acabar com o sistema. Tá? Então, um é certeza e o outro é dúvida, é isso? Mais ou menos, né? Ambos são incertezas, mas um deles, a incerteza paira sobre todos, e o outro, a incerteza não paira sobre todos, né? Mas sobre aqueles que querem acabar com o regime. Quando nós falamos aí da existência de um partido, que é o próximo requisito, pessoal, esse requisito do um partido
ele vai ser dividido aí efetivamente em um partido de massa ou poucos partidos, tá? Vamos colocar aí um partido de massa no totalitarismo. No período da Alemanha nazista, nós tínhamos apenas um partido político que existia, que tentava controlar todos, né? Por isso que é um partido de massa. Tentava controlar todos, ou pelo menos a maior parte das pessoas, que era o Partido Nacional Socialista, eu acho, né? Que a sigla nazi, se eu não me engano, significa isso. Tá? Já o autoritarismo, ele envolve um partido ou poucos partidos. Tá? No Brasil, aí, em boa parte do regime militar, nós tivemos dois, né? O Arena e o MDB. Depois, mais para o final, ali, do começo da década de 80, teve surgindo novos partidos. Né? Porém, só um desses partidos ele tinha ali a preponderância do poder. Por mais que tivesse o MDB, ou depois tenha surgido, sei lá, PT, entre outros, nós só temos um partido que efetivamente exercia o poder, ou tinha preponderância do poder, que era o Arena. Tinha o Arena, realmente. Né? Então, por isso que eu falo, né? Acho que foi você, inclusive, que perguntou da questão de um partido, né? Essa questão de um partido, quando ele for totalitarista, efetivamente vai existir um partido só. Já no menos severo, né, o mais brando, ele até pode existir aí um fundo, entre aspas, uma ilusão de democracia, mas sempre o mesmo partido que está no poder, ele vai se manter, vai acabar se perpetuando ali. O professor, Sim. o Getúlio Vargas, na época que ele entrou no poder, né, que foi em 1930, ele não ficou até 1945, ele não foi um golpe também? Bom, ele entrou também democrativamente e depois acho que ele aproveitou disso, não sei, que ele mudou lá e ficou no poder como um golpe militar, aliás, um golpe político. Aí talvez até o Alex aí, que é o professor de história, se tiver mais alguém aí que é professor de história e tal, pode confirmar para nós, mas se eu não me engano, né, o Getúlio Vargas, ele foi eleito ali em 1930, né, e ele acabou exercendo mandatos de forma democrática, mas depois, se eu não me engano, realmente ele acabou fazendo um movimento aí ditatorial, até teve uma constituição nova ali, acho que 37, 38, se eu não me engano, que acabou tendo algumas repercussões aí de viés autoritária, né? Ele já entra como um golpe, professor. Ele perde a eleição de 30, ele perde para o Júlio Prestes. Daí matam o cara que era o vice dele, um negócio nada a ver lá, e o pessoal bola um esquema para dar um golpe. O Getúlio entra como um golpista. O pessoal fala Revolução de 30, mas foi um golpe também. O Getúlio vai ser eleito democraticamente, daí ele sai em 45, né? Ele só vai ser eleito em 50, 51, que ele volta, daí ele é eleito democraticamente. Daí ele nem termina o mandato e se mata depois. Que até hoje também o pessoal diz que não sabe se ele se matou ou se mataram ele, né? Parece que ele deixou uma carta, se não me engano, né? E parece que ele se matou porque parece que o regime acho que estava querendo arrancar ele. Mais ou menos assim. De qualquer forma, aí sempre há golpe, né? Ali na questão de Getúlio em 30, pelo que eu me lembro, né? Teve ali uma manobra, alguma coisa assim, que até então existisse
República do Café com Leite, né, que se elegia ou alguém de Minas ou alguém de São Paulo, e acabaram fazendo uma manobra, ele acabou se tornando presidente nessa época aí, né? Mas, se eu não me engano, um golpe que efetivamente foi posterior, né? Esse aí foi algo meio democrático, depois veio algo para romper de vez com o regime da época. Eleição de 30, o acordo foi traído. Daí era a vez de Minas indicar e São Paulo foi e jogou o Júlio Prestes, né? Daí o Júlio Prestes ainda tem força, ganha e depois montam um negócio. Aproveitam a morte do Pessoa, né? Que era o vice do Vargas e bolam um golpe, daí montam um golpe. Daí que nem o professor falou, ele vai usar de artimanhas aí, que nem ele vai, se eu não me engano, em 37, ele monta um negócio falando que tinham a intenção de darem um golpe comunista no Brasil, daí ele dá um golpe dentro do golpe dele e vai até o final da Segunda Guerra Mundial. É que o próprio Júlio, né, Coluna Prestes, né, ele, ele foi o fundador, né, do Partido Comunista, tinha-se toda essa questão do medo de se o Brasil iria se tornar um país comunista ou um país nazifascista ou ia continuar com uma economia de mercado capitalista, né? Então, por todos esses receios aí, ele mesmo acabou fazendo um golpe em 37, né? Professor, esse partido da Arena, da qual o senhor citou aqui, ele faz parte do totalitarismo, que é um partido só? Do regime totalitarista? Não, ele seria mais aí do Autoritarismo. autoritarista, né? Porque certo, assim, perfeito. no Brasil existia o Arena e o MDB, depois virou PMDB, agora acho que voltou a ser MDB, né? Depois, mais para frente ali, ainda dentro do regime militar, né? Acho que surgiu aí PT, entre outros partidos políticos, né? Mas assim, a gente teve sempre pelo menos dois, né? No regime brasileiro, talvez que a gente está analisando como regime autoritarista, né? No regime totalitarista, regime alemão, nós tínhamos apenas um, só o partido do presidente, né, meu alemão não é muito bom, né, mas do Führer. Aí nós vamos ter aí o quarto dos nossos elementos, que ele acaba sendo, né, dependendo o viés que a gente puder adotar, ele acaba se tornando meio que um desdobramento do segundo. Né? Porque o quarto é uma polícia secreta. Tá? Por que eu falo que é um desdobramento ou ele anda junto, pelo menos com o segundo? Porque o terror, a incerteza, o medo, ele decorre da existência maior ou menor dessa polícia secreta. Então imaginemos nós aqui, que estamos na aula, né? E de repente tem algum de nós aqui que é um membro do Estado, disfarçado, ninguém sabe que ele seria, entre aspas, um espião do Estado, né? E ele vai dedurar a gente, né? Vai chegar lá na orelha de alguém e vai falar assim, olha, eles estão lá na aula de direito, estão falando mal, estão falando isso, estão falando aquilo, né? E a gente nunca sabe. É por isso que tem aquela incerteza total na população, na coletividade, na sociedade, né? A gente nunca sabe se aquela pessoa que está do nosso lado, ela é um espião do Estado, tentando proteger o regime, trabalhando pelo regime, pela manutenção do regime, ou não, né? No menos severo ou no mais brando, essa polícia secreta, ela existe. Tá? Só que ela existe novamente para aqueles que se declaram inimigos do Estado, né? Para aqueles que somem, ou, né, no meio do que nós tivemos aí, entre aspas, guerrilheiros, né, quando nós tivemos
famosa guerrilha do Araguaia, né, que muitos, infelizmente, os políticos que estão aí eram contrários, né, eram guerrilheiros lá, que, enfim. Aí, então, no totalitarismo, né, nós vamos ter essa questão de que a gente nunca sabe quem efetivamente está do nosso lado, estão vivendo nessa incerteza, nesse medo, por causa dessa polícia secreta. No autoritarismo, a polícia secreta ela existe, só que ela vai ser algo mais para quem efetivamente está criando transtornos, está sendo inimigo, está criando conflito, está querendo acabar com o sistema. Tá? E o último dos nossos requisitos é a personalização ou personificação do regime. O regime totalitário, ele sempre vai ser vinculado a uma pessoa, né? Quando eu falo em Alemanha nazista, quem vem na cabeça de vocês? Hitler. Exato. Agora, quando a gente fala em regime militar brasileiro, nós tivemos alguns presidentes, né? O Hitler? Alguns mais severos, outros menos, mas nós não temos aquele efetivamente que era a cara do negócio, né? Quando talvez a gente fale lá de Cuba, quem vem na nossa cabeça? Fidel Castro, né? A gente fala aqui, acho que no Brasil, nós já não temos essa questão, né? Nós temos aí um grupo, né, que esteve no poder, né, até porque o nosso regime é chamado de regime militar. Nós tivemos o grupo dos militares, né, que a sua grande maioria eram apoiados pelo Arena, mas nós não temos aí, talvez a gente tenha um ou outro aí que tenha sido mais marcante, né, tão boa assim, mas talvez o mais marcante deles foi o presidente que assinou o AI-5 lá, né, que era o ato institucional número 5, que foi o que mais cortou direitos, né, que mais colocou, entre aspas, a população no terror, na incerteza, na insegurança. Mas a gente não tem, né, como o exemplo aí da Alemanha, que é o cidadão Adolf Hitler. Tipo no Brasil, aqui, como quando você fala em tráfico de droga, ou no crime organizado, que você fala lá que o precursor existiu. Hoje, quando se fala nisso, fala em Fernandinho Beiramar ou Marcola. Esses são os nomes, né? Então, tipo assim, é uma pessoa personificada. Claro que eu acho que antes dele existiam outros, né? Outros legados. Mas quando se fala hoje nesse estilo, vem essas pessoas na cabeça. Isso é a personificação do regime, Exatamente. Mas aí, né, nós temos que nos vincular aí ao regime político, né, ditatorial, seja ele totalitário ou autoritário, totalitarista ou autoritarista, né, porque todos acabam sendo ditaduras, né, mas se tem essa questão de que o regime ele é vinculado a uma determinada pessoa ou não, né? Nesse caso aí, então, pessoal, assim, pela análise que nós fizemos, tá? De repente, se alguém quiser se manifestar aí, mas fazendo a análise aqui, eu posso, enquanto professor, tá? Na minha opinião, efetivamente reconhecer que a Alemanha foi uma ditadura totalitarista e que o Brasil aí realmente foi um regime ditatorial autoritarista, né? E nós tivemos aí esses requisitos, muito embora o primeiro e o quinto não tenham ocorrido, né? Os outros três a gente acabou verificando, né?
Então, para mim, professor, né, o Brasil seria, sim, um regime autoritarista. Não sei se todos concordam, se alguém discorda, se alguém tem uma opinião diferente da opinião do professor. Eu concordo. Então, a gente vê aí, tá, pessoal, que esses regimes ditatoriais, tá, eles são regimes que, de uma forma ou de outra, eles tentam, de uma forma maior ou menor em sua quantidade, mas eles tentam privar a população de todos, da maioria ou da maioria de seus direitos, principalmente de suas liberdades, tá? Como nós vimos aí, nós vivemos na insegurança, no medo, né, de estar sendo espionado por uma polícia secreta ou não, né? Então, a gente acaba tendo parte das nossas liberdades, principalmente, sendo tolhidas, né, num grau maior, total, ou num grau menor, mas acaba se tendo essa situação, até, de repente, por toda essa situação, que nós falamos, né, que se surge pessoas, talvez como Raul, Cazuza, Renato Russo, entre outras pessoas aí que tinham aquelas concepções de ideologias, né, que se romper principalmente, né, com o regime lá, aquela questão do não dizer que não falei das flores, eu nunca lembro o nome dele. Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Então, é essa questão aí dos regimes, tá, pessoal? Ditatoriais, tá? São regimes onde os nossos direitos, muito embora, né, o poder talvez fosse do povo, aqui o poder é do Estado, de quem está como chefe do governo aí, como representante do Estado. Tá? Diferente como nós vamos ver na democracia, que o governo é do povo, né? Emana do povo, nós temos mais liberdades, enfim. Tá? Mas talvez a gente possa falar das ditaduras, tá? Termos, alguns usam, né, o termo de autocracias, né? Certo, gente? Referente a essa questão aí dos regimes ditatoriais, totalitarismo, autoritarismo, alguma dúvida, alguma questão, algo a ser pontuado? Quem quer fazer algum comentário? Perceba aí que de sexta-feira a turma é menor, né? De sexta-feira diminuiu um pouco. Tô percebendo aí que nem todo mundo é guerreiro na sexta-feira, hein? Na verdade, diminuiu bastante todo mundo, né? Todos os dias e todas as matérias diminuiu, professor. Professor, no grupo de pesquisa também, você viu? O pessoal não tá muito afim, não. Eu participei do grupo de pesquisa mesmo, acho que 3 vezes. Não, pesquisa não é do grupo de pesquisa, não. Eu participei daquele outro grupo lá, né? Não sei que grupo que era. Aí participei umas 3 vezes, mas não dei mais conta. E é tanta coisa. Eu andei perdendo algumas aulas. A Pamela tá participando das aulas, que eu não vi mais ela, cara. A Pamela não. Talvez ela Pamela volte, sumiu. Mas se eu não me engano, a Pamela, eu até estava conferindo, pelo menos na disciplina de ciência política, parece que ela é dispensada. Não, mas ela tá com algum problema, professor, na faculdade, algum problema no sistema. Não vi mais coisa ela, assim. que dó, cara. Ela não tá mais aí. Mas ela tá resolvendo. Eu até hoje, eu vi ela fazendo um comentário
Mas eu acho que ela volta, viu? Pelo jeito, ela volta. Bom, pessoal, é isso então que eu queria trazer para a nossa aula de hoje, tá? Efetivamente era o tópico realmente que estava programado aí para a gente estar falando na aula da semana 13, né? Seria a aula da semana que vem, nós demos uma antecipadinha aí, tá? Acerca da disciplina aí de ciência política, alguém quer fazer algum comentário? Como é que tá boa a aula nesse ritmo que nós estamos? Não, a aula ficou boa hoje, professor, também. Nossa, parabéns. Hoje entendi perfeitamente. Eu também, professor. Hoje deu para dar uma clareada. Entrou mais facilmente na cabeça, assim. Mas dos outros, dos tópicos, da matéria que nós vimos aí até então, tem-se coisas que ficaram dúvidas. Professor, eu tenho bastante dúvida, que eu acho bem complexa essa matéria. De verdade, para mim, é a mais dificultosa de todas. De todas, sendo bem sincero. Mas eu vou fazendo as anotações aqui, vou pesquisando e tal, mas Assim, é a mais difícil para mim no momento. Eu não vou negar nada. É uma coisa que eu falo para vocês, tá? A gente pode estar participando aí, até por isso que no começo da aula aí a gente perde, alguns podem dizer que a gente perde aí, né, uns 15, 20 minutos, para por alguns pingos nos is da matéria da aula passada, caso aconteça, né? Que eu particularmente acho interessante a gente ter esse gancho de uma aula para outra, tá? Não sei aí como que é a postura dos outros professores, mas é uma postura que eu achei interessante desde quando eu comecei a dar aula para vocês, né? Quem já teve aula comigo semestre passado. E vamos fazendo aí as anotações daquilo que ficam dúvidas, né? Que aí, uma semana antes da prova, a gente tem a revisão, né? Aí na revisão é o momento pontual, né? Na verdade, aí aquele momento de vocês, alunos, a pararem essas arestas, porem os pingos nos is, né? Tirarem as dúvidas que existirem aí para poder fazer a avaliação do bimestre, né? A minha grande preocupação é enquanto professor, enquanto formador, né? Então, eu acho interessante que vocês aprendam, que vocês entendam. É por isso que às vezes a gente faz ganchos da aula passada, das aulas anteriores, para não ser só uma situação de decorar, mas sim de aprender, né? Não simplesmente decorar e ficar repetindo informação. Beleza, gente? Professor, também tem um pouquinho assim, eu concordo com o colega lá, não só porque eu fiquei com nota baixa, mas eu acho uma matéria assim ela é complexa, né? Embora eu goste de política, mas a forma com que é colocada a política aqui eu não tinha conhecimento. A gente vai estudar desde a era Vargas até a atual e tudo, né? Passar por todos esses passos aí para estar vendo. E assim, eu gosto como a maneira com que você pontua, puxando o gancho de uma aula para outra para a gente entender melhor. Agora, com relação à prova multidisciplinar, isso daí será no final, próximo às provas, como será feito? Tem a data dela no calendário acadêmico. Se eu não me engano, aí é dia 5, 6 de novembro, tá? Que vocês vão realizar a prova multidisciplinar. Tá? E daí a avaliação bimestral, acho que é na primeira semana de dezembro. Mas aí, casos aí de pessoas que ficaram com nota baixa, não só o seu caso, tá? Mas de outras pessoas aí, é que não entregaram não entregaram todas as atividades, ou, né, eu tolerei até o último dia, foi dia 7 de outubro, teve atividades que foram entregues aí dia 8, dia 9, que daí eu não considerei, tá? Considerei quem protocolou pelo AVA,
quem me mandou por e-mail, né? O Celso me mandou algumas por e-mail, o Érico me mandou algumas por e-mail. Aqueles que justificaram que iam atrasar, eu considerei até o dia 7 de outubro. Tá? Então, vamos ficar atento a essa questão de estar protocolando pelo AVA, ou se o AVA não funcionar, entre em contato com o professor, nesses casos pontuais, de quem entrar em contato, avisar, a gente faz uma segunda via por e-mail, aí, enfim, né, mas não para ser algo corriqueiro, tá, para ser algo de emergência, de urgência, para algo aí, às vezes não tem internet, o sistema não funciona, enfim. Beleza, pessoal? Tá ok, obrigado, professor. Beleza, Eu não sei professor. Obrigado, hein? Beleza, então, gente? Obrigado, professor. Boa noite. Bom, boa noite aí, um bom final de semana para todos. Boa noite, Até a professor. nossa próxima aula, então. Boa noite, igualmente. Boa noite a todos. Boa noite.